meus amiguinhos, começando o Pipocando, você que tava aí preocupado, cadê o Bock? Cadê o Bock? O Bock nunca foi pra lugar nenhum, o Bock veio de outro lugar e não vai voltar tão cedo, não é? Algumas produções cinematográficas usam metalinguagem com os personagens vendo outros filmes no próprio cinema que tem no filme, você entendeu? Muito louco isso. E você pode achar que é uma coisa assim que não tem significado nenhum, Mas sempre tem uma brincadeirinha. Muitos diretores usam isso como uma metalinguagem interessante. Então, pra viajar no maior estilo Inception, um dentro do outro, naquele estilo boneca holandesa, naquele estilo Alien e Rolandinho, tira Rolandinho, tem Alien, abre o Alien, tem o Rolandinho. Hoje a gente vai falar de filmes em cartaz dentro de outros filmes. Que loucura, né? Quem diria? E galera, a gente deixou de fora aqui obras que aparecem, por exemplo, na televisão dos filmes e outros lugares. São só filmes que estão em cartaz no cinema, Sim, tá tipo bom? Logan. Não vai cobrar aqui, velho. Exatamente, Logan não vai ter, porque, né? E nesse mês de maio, a maior rede de cinemas do Brasil e a nossa super parceira tá comemorando 20 anos de filmes maravilhosos nas terras tupiniquins. Isso porque durante essas 2 décadas, a Cinemark revolucionou o mercado cinematográfico do Brasil. Foram mais de 500 milhões de ingressos vendidos, cara. Quem nunca assistiu um filmão em uma das 610 salas, Meu Deus, por todo o Brasil? E sem falar no apoio ao próprio cinema nacional, já que a Cinemark tem um dia exclusivo pro filme brasileiro, direcionando a renda arrecadada para premiações, festivais e muitas coisas legais. Vale lembrar que a Cinemark teve a primeira sala 3D do Brasil, a primeira sala VIP, a primeira sala XD e também foi uma das primeiras empresas a apoiar o Pipocando lá em 2015, quando a gente era milho. Então fica aqui o nosso agradecimento, uma salva de palmas pra Cinemark e muito obrigado por transformar a sétima arte na primeira paixão de muita gente que assiste o canal. E se você é um desses apaixonados, não deixa de entrar no site da Cinemark. Eles prepararam várias promoções legais para esse aniversário de 20 anos. Começando por um filme que ainda tá fresquinho na nossa memória. Quem assistiu aí o premiado La La Land se lembra dos protagonistas indo no cinema pra ver Juventude Transviada. E depois de terem uma conversa sobre os clássicos, os dois combinam de ir numa sessão do Rialto, que é um cinema histórico e tradicional da Califórnia. E a relação do filme de 55 com a história de La La Land não para por aí, já que ele gera um dos momentos mais icônicos lá no musical, né? Isso porque depois de Juventude Transviada ser interrompido por causa de um rolo que enroscou, o casal resolve ir até o Observatório Griffith, um dos cenários do filme. Que legal. E inclusive essa tem coisa... aquela cena maravilhosa deles no Sim, observatório. que é que eles voam, e tem aquela coisa toda que também é uma referência a outros filmes. E essa coisa do filme... O Griffith já apareceu em várias produções, mas nenhuma ficou tão imortalizada quanto o drama dos anos 50, lá meu pai deve ter assistido, que até gerou uma estátua do ator James Dean no local. E ironicamente, La La Land provavelmente vai empatar na fama, já que a cena tá sendo reconhecida até por quem não viu esse ex-vencedor do Oscar, porque essa cena depois passou em muitos lugares, bombou no Face, as pessoas compartilharam e tudo maravilhoso. Esse filme que ganhou o Oscar por 2 segundos, né? Foi incrível. La La Land. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Agora falando de um dos momentos clássicos dos anos 80, De Volta pro Futuro 2 aparece um filme em cartaz, que é no mínimo inusitado, né? Isso porque ele não existia de verdade, mas é uma referência a Tubarão, um ícone do terror dirigido pelo tio Spielberg, que inclusive produziu a trilogia De Volta pro Futuro, uma coisa que muita gente não sabe. Tínhamos ali Spielberg por trás, né? Produzindo, talvez sussurrando algumas coisas no ouvido do diretor, não sei. Na continuação, logo quando Marty volta pro futuro, tá passando Tubarão 19 em 3D no cinema. Eles já sabiam dessa coisa de franquia que ia pegar, né? Era Transformers, mas... E também sabia que ia ter muito filme em 3D, né? Legal isso. E muito tubarão. Com direito a um holograma publicitário do tubarão atacando ele. Essa cena é muito clássica, né? Tem aquela, na hora que eles chegam na cidade, né? Aí ele olha lá pro um outdoor e o tubarãozão vem nele, assim, ele toma um susto. E além disso, a cena acontece ao som da trilha sonora do filme original, que é uma das mais marcantes de todos os tempos, inclusive. Além da piada tirar sarro das continuações que são desnecessárias do Tubarão, que teve, né, um monte, ela tem um easter egg mais sutil,
que é o Max Spielberg como diretor, Max Spielberg. É interessante, parece até uma brincadeira de que o Spielberg, né, morre, aí os predecessores... Pegam o cérebro dele. os pais, os filhos, o neto agora, que Pode é o ser. Max Spielberg, ele está dirigindo. Ou é o cérebro dele congelado. Mas o pessoal da Universal foi além na brincadeira e em 2015 aproveitou a coincidência com o ano da história para lançar um teaser falso do Tubarão 19. Dá uma olhada. The oceans are disappearing, and to save their home, the sharks must attack. Jaws 19. This time, it's really, really personal. E aproveitando o assunto do Spielberg, ele dirigiu um filme excelente que eu adoro, que é o Prenda-me Se For Capaz. E nesse filme, vemos o DiCaprio assistindo 007 contra Goldfinger. Olha que interessante. Obrigado. Prenda-me Se For Capaz conta a história real de um jovem estelionatário, né, que mete o louco, que se passou por um piloto de avião, por um advogado, por um professor universitário, até um pediatra, muito parecido com o caso que temos aqui do médico, né, que foi preso sem o diploma porque ele falou que ele era formado em Grey's Anatomy. E o rapaz causou tanto pra cima das companhias aéreas que durante uma cena ele é chamado de o James Bond do céu. They call him the James Bond of the sky. Olha só, então apesar dele ele assistiu o filme e o filme ainda brinca com o filme dentro do filme. E depois de se interessar pelo apelido, ele resolve ver Goldfinger no cinema, que é o terceiro filme da franquia 007 e um dos mais aclamados pela crítica. Mas a homenagem não para por aí, já que logo em seguida o vigarista vai até um alfaiate e compra 3 ternos iguais ao que o James Bond usa no filme. Então o personagem ele se influencia pelo James Bond, que é, né, um detetive, um espião, né? E como ele também é um cara que tá sempre escondido, sempre passando batido, ele usa isso É legal, ao né? seu favor. Mas sempre tem uma brincadeira, né? Além disso, o cara exagera na ostentação, pegando um Aston Martin idêntico ao do 007, além de usar o nome de Ian Fleming, o criador do personagem. Okay, I'll take 3. Certainly, Mr. Fleming. E essa ligação do espião britânico com Prenda-me Se For Capaz não tá lá por acaso, já que o Spielberg é declaradamente um fã dessa série, né, e aprendeu muito, acho que influenciou muito os filmes dele, né. O cineasta, ele até tentou dirigir um filme do Bond 40 anos atrás, mas como não deu certo, ele se vingou, tornando Indiana Jones uma franquia concorrente. É teoricamente concorrente, é. E é claro que os filmes cults também têm exemplos de personagens curtindo no cineminha, como por exemplo o nosso querido Donnie Darko, que verdade. inclusive eu ouso dizer que a cena mais conhecida do filme é Ele no cinema. com a namoradinha. Em uma das cenas mais famosas, o Donnie tá no cinema com a sua namorada, assistindo o quê? O terror The Evil Dead do Sam Raimi. E até dá pra ver algumas partes do filme durante a conversa do protagonista com o coelhão Frank, que resulta num dos diálogos mais famosos também da cultura pop, né? Ficou aqui, você está com a fantasia de coelho? Não, você que tá com a fantasia de humano. E aí ele vai lá e toca o bota fogo lá e é pornografia por tudo que é lado que vaza do chão. E aquela coisa toda. Eu já contei o filme, não precisa nem assistir. Why are you wearing that stupid bodysuit? Why are you wearing that stupid man suit? Não sei. Curiosamente, foi o próprio Sam Raimi que entregou os trechos do filme para salvar o diretor de Donnie Darko, que não tinha conseguido os direitos de um terrorzão trash um pouco menos famoso do que esse. E quando o Donnie tá vazando, os letreiros do cinema ainda mostram os títulos de The Evil Dead, né, que tá passando, e A Última Tentação de Cristo, do Scorsese. Interessante. E na minha opinião, lá, vou deixar até inclusive aqui o link do vídeo que eu explico o Donnie Darko e dou a minha teoria, isso é uma menção... o Bok aparece de coelhão. Não, eu ajudo. E lá eu digo que eu acho que esse nome específico, ele faz uma menção ao próprio personagem do Donnie, que ele é como se fosse um salvador também no filme, né? Ele é meio que um messias também. Eu sou Jesus! Então A Última Tentação de Cristo não está ali por acaso, é uma coisa pensada, ou talvez não, mas eu acho que é pensada. Acho que tudo no filme é pensado, eu gosto de imaginar que tudo é pensado. Não é, Bok? Que nem aqui. Por que você acha que a gente tem uma almofada do Homem-Aranha? Não, nada é pensado. tudo é Por que pensado. não é pensado? Caiu do céu isso aqui? Um dia eu cheguei aqui e tinha um cenário. Lógico que tudo é pensado. Absurdo. Outro bom exemplo da nossa lista aqui acontece na comédia dramática Mais Estranho que a Ficção, com Will Ferrell assistindo Monty Python, O Sentido da Vida. Na história, o Will interpreta um cara chamado Harold Crick, que tem uma vida pacata, até de repente passar a ouvir uma voz narrando todas as suas ações e pensamentos. Aí ele ouve um locutor do dia pra noite. And he began it the same way he always did.
E esse filme é uma comédia dramática, mas ele discute muita coisa. E, inclusive, na minha faculdade, ele foi usado pra dar um exemplo sobre essa coisa de quando a arte fala sobre o próprio método dela, né? Porque é um cara narrando o filme dentro da cabeça do cara. É uma loucura. Então, Harold acredita que virou personagem de alguma história e a coisa fica mais tensa quando a voz resolve dar cabo dele. Falar que ele vai morrer. Aí ele fica desesperado. Demônio. Would result in his imminent death. What? What? Hey! Hello? What? Pra piorar, a tal da voz é de uma escritora famosa por escrever histórias trágicas, mas ela não tem ideia que o personagem, o protagonista, é real. E por essas e outras razões faz muito sentido o personagem ir numa sessão de O Sentido da Vida, já que de certa forma ele tá procurando justamente isso, quando ele descobre que a vida dele não é real, tem outra pessoa comandando. O filme de Monty Python também se relaciona com a história do Harold por abordar problemas da sociedade de forma irônica, além de um espaço para umas filosofias mais interpretativas. Pô, é um filme foda, chega a morte, essa cena É demais, né? bom. I am dead. Yes, well, the thing is, we've got some people from America for dinner tonight. Who is it, darling? It's a Mr. Death or something. He's come about the reaping. Aliás, o próprio Sentido da Vida passa longe de ter uma explicação concreta, já que ele pode ter um significado diferente para cada pessoa. O próprio filme do Monty Python tem uma abertura. E mais estranho que a ficção, também tem o mérito de deixar várias mensagens abertas para as pessoas discutirem, sem se preocupar muito com explicações didáticas. Every weekday for 12 years, Harold would run at a rate of nearly 57 steps per block for 6 blocks, barely catching the 8:17 Kronecker bus. A comédia romântica 500 Dias com Ela é outro exemplo dessa metalinguagem no cinema e ainda por cima é um dos mais interessantes aqui dessa lista. Nessa história, que retrata o fracasso de um relacionamento amoroso, o Tom e a Summer vão numa sessão de A Primeira Noite de um Homem, um clássico dos anos 60. E no filme, o Dustin Hoffman faz o papel de um jovem que é seduzido por uma mulher de meia idade chamada Senhora Robinson e se apaixona pela filha dela. Oh, God. Oh, let me out. Naquela época, meia-idade devia ser 35, né? Os tempos mudaram. Pois é. Meia-idade, né? E vale comentar que foi desse filme que veio a famosa música Mrs. Robinson, da dupla Simon and Garfunkel. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. E as duas produções têm paralelos curiosos sobre os protagonistas. Você não sabe o que é paralelo, vai estudar um pouquinho. Tem gente que não sabe o que é paralelo, cara. É sério mesmo, cara. Paralelo, perpendicular. E as duas produções têm paralelos curiosos sobre os protagonistas, além da relação com os conflitos enfrentados pela juventude em gerações bem distintas. Isso porque, apesar das diferenças, cada um dos personagens tenta superar os obstáculos, inseguranças, frustrações da vida, que geralmente são impostas pela sociedade. O filme trata disso de um jeito legal. O clássico também é citado logo no começo de 500 Dias com Ela, quando o narrador descreve a crença do Tom de que a felicidade só seria possível com a mulher da sua vida. Esse é um cara que tá ele é um cara muito apaixonado, né? Esse filme realmente mexe comigo. Eu não gosto muito de 500 Dias. Eu gosto, é um filme bom. Mas eu assisto, passo raiva e ódio. E choro um teco. Segundo ele, o personagem, um dos motivos que levou a isso foi uma interpretação que ele fez mal feita de A Primeira Noite de um Homem. Então a relação dos dois filmes não é só uma teoria bizarra, mas sim uma coisa comprovada pelo próprio protagonista. This belief stemmed from early exposure to sad British pop music and a total misreading of the movie The Graduate. Indo pra outro filme, Efeito Borboleta, lembram? Nossa, eu adoro esse filme. Também rola um cineminha, mas pouca gente deve lembrar que o filme visto pelos personagens é Seven, do David Fincher. E durante um dos flashbacks que ele tem, as versões adolescentes dele e dos seus amigos assistem o suspense, enquanto na sala do lado tá passando Debbie Lloyd. Ei, você quer ouvir o som mais chato do mundo? O curioso é que os dois filmes e o próprio Efeito Borboleta são da New Line, então aparentemente o uso deles foi mais uma questão da equipe ter os direitos. Só pra explicar que se você vai aqui usar a cena de um outro filme dentro do filme, você precisa da autorização da produtora que produziu o filme. De qualquer forma, a cena é importante porque eles estão vendo Seven na parte do gordão guloso morto lá, né? E o Tommy apresenta o seu lado sádico, rindo dessa situação, o que serve pra mostrar uma parte bem complicada desse personagem, que depois se mostra o próprio Satanás na Terra, né?
E você aí de casa, que filme que você tá passando na sua vida? É um drama, uma comédia, um terror? Qual que é o filme? Isso, se você fosse fazer um filme, que filme estaria passando dentro do filme? Isso, olha que pergunta interessante. Que ninguém vai responder. Isso. Deixe seu like, comente, passe no nosso Instagram, que nós estamos postando making offs e fazendo stories sobre a nossa vida maravilhosa aqui na produtora. Mentira, Não é porque a gente verdade? precisa de um pouco mais de seguidor pra aumentar a questão de patrocínio, então as blogueiras estão passando igual caminhão em cima da gente, Isso, a gente tá precisando ser um pouco mais blogueiro. Elas têm coisas que a gente não tem a oferecer pra vocês, mas eu digo assim, vá lá. Eu sonhei com o Gable hoje. Você me falou que tinha o Gable clone. Cara, eu e o Gable, a gente fugia do Gable. O Gable é muito louco essa história, eu vou te contar. Porque o próprio Gable quer fugir dele mesmo. Eu acho que deve ter uma coisa assim, um Airsoft, era uma loucura. Porque no dia do Airsoft ele não pôde jogar. Isso aí, é o Gable fugindo do próprio Gable. O Gable era do mal, e aí o Gable tava comigo fugindo de um Gable do mal. Será que da perspectiva do Gable, ele e você estavam fugindo de você?